O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria, meus irmãos e irmãs, é podermos hoje celebrar a festa dos Santos Anjos da Guarda. Alegria porque renova o nosso coração na certeza daquilo que os nossos olhos não veem, mas que é tão concreto quanto aquilo que nossas mãos podem apalpar. O mundo celestial, ou melhor, o mundo espiritual é real. E aqui me recordo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que celebrávamos ontem ao dizer: o céu é uma realidade viva. E a vida de Deus toca esta vida material nossa que nós vemos com os nossos olhos e podemos experimentar a partir dos sentidos que nos são confiados. No entanto, o mundo que a gente está vivendo, cada vez mais nós precisamos, com muitas aspas, no precisamos, de um mundo espiritual. Para que eu vou precisar de coisas espirituais? Eu tenho a tecnologia, se eu tenho a ciência, se eu tenho a medicina, se eu tenho a biologia, se eu tenho o ser humano. E aí, esta nossa antropologia cada vez mais acentuada em nós mesmos, faz com que aos poucos o nosso coração se torne duro e insensível àquilo que de fato é real e aquilo que de fato toca as nossas vidas. Digo isso porque todos nós sabemos, desde muito pequenininho, que cada um de nós tem um anjo da guarda. Não é verdade? Todo mundo aqui nessa assembleia sabe, temos um anjo da guarda. Mas aí se eu for perguntar, e quem de nós se lembra deste anjo ao longo do dia? Quem de nós vive uma vida na certeza de que em momento algum, ainda quando dormimos, estamos sozinhos? Mesmo que estejamos num deserto sem nenhuma pessoa ao nosso lado, estamos sozinhos, porque há um anjo que nos guarda. Quando fala isso, quem não tem fé pode olhar para o padre e dizer: olha que padre mais infantil. Olha que história da carochinha. Um padre estudou 8 anos da vida. Ficou 4 anos na Universidade Federal de Minas Gerais estudando filosofia, mais 4 anos na PUC Minas estudando teologia, para falar uma bobagem dessa, em rede nacional, pela TV Pai Eterno. Não é uma bobagem, meus filhos. Aqui trago, e quem está em casa pode até já conferir, o parágrafo 336 do Catecismo da Igreja Católica, que nos adverte sobre a existência do mundo espiritual. E diz nesse parágrafo: no dia da nossa concepção, isto é, no dia em que nossa alma foi criada, no momento em que o espermatozoide do nosso pai uniu ao óvulo de nossa mãe e Deus criou a nossa alma, a sabedoria misteriosa e providente de Deus dispôs que aquele momento fosse acompanhado até a eternidade
de um ser espiritual ao qual nós chamamos de anjo. Todos nós temos um anjo. E deveríamos, como nos recorda São Pio de Pietrelcina, crescer na amizade com o nosso anjo da guarda, que não nos deixa nem quando pecamos, que não nos abandona nem quando nós viramos as costas para Deus, mas que está ao nosso lado para nos proteger, para nos guardar, para nos defender. Se a autoridade espiritual da igreja não é o bastante para recordar o nosso coração esta verdade, creamos ao menos na palavra de Jesus, que no Evangelho, num versículo, nos apresenta esta verdade. Ao dizer das crianças, olha o que Jesus diz: não desprezeis um só desses pequeninos. E o nosso foco hoje é ver onde é que tem anjo na liturgia, né? E o que Jesus diz? Pois eu vos digo que os seus anjos, isto é, os anjos das crianças, veem sem cessar a face do Pai que está nos céus. É importante trazer aqui o contexto. Criança na época de Jesus não era contada nem como gente. Não valia nada. E aí Jesus vai dizer que até a criança tem um anjo que vê a Deus face a face e dialoga com Deus. Aqui então fica comprovado que este desígnio de Deus expresso na primeira leitura que diz: vou enviar à tua frente um anjo para te guardar pelo caminho, para que te conduza ao lugar que eu preparei. Qual é o lugar que Deus tem preparado para nós? A vida no céu, a vida com Ele. E aqui então elucida-se para nós esta verdade. A missão do nosso anjo da guarda é dupla. Primeiro, guardar-nos dos perigos que acontecem pelo caminho. O grande perigo que os anjos nos defendem nem são tanto os perigos físicos, mas o grande perigo que os anjos estão prontos para nos guardar é o perigo de perder a salvação. Mas não nos iludamos. Eles estão ao nosso lado como guarda para conduzir-nos. Mas olha o que diz o Senhor no livro do Êxodo: não lhe seja rebelde, porque ele não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Em outras palavras, o anjo da guarda só nos guarda se a gente o convida. Apesar de estar 24 horas ao nosso lado, para ele tomar a iniciativa, ele precisa da nossa liberdade. Ele precisa que nós entreguemos a ele o nosso consentimento. Aqui me recordo de uma mística, e não vou me lembrar o nome dela, que ela teve uma visão beatífica do que acontece no momento da missa. E ela via lá anjos entristecidos, os anjos da guarda dos fiéis que estavam, como nós estamos aqui na Eucaristia, entristecidos, porque os fiéis estavam ali de corpo presente, mas não entregavam nada na mão dos anjos para que os anjos colocassem diante do trono de Deus. As nossas orações são elevadas aos céus pelas mãos dos nossos anjos da guarda. E aí São Pio de Pietrelcina diz: dê serviço aos vossos anjos da guarda. Peça que eles os defendam das insídias do mal. Dê a eles orações para que apresente ao trono de Deus, ao qual tem livre acesso, e se submetam às suas asas, para que eles vos conduzam no caminho da salvação. Lembrar-nos disso hoje é ao mesmo tempo trazer uma confortadora esperança de saber que nunca nós estamos sozinhos. Se não fosse o bastante o amor de Deus, que não nos desampara, esse amor cuidadoso, curativo e atencioso dispôs um ser para nos proteger, para nos acompanhar, para sermos nossos amigos e nos levar até Ele. Que hoje, meus irmãos e irmãs, nós possamos crescer na amizade
com aquele que nós veremos somente no dia em que nós passarmos deste mundo para a vida eterna. Lá nós veremos este amigo que nos acompanha desde o útero materno e nos acompanhará de mãos dadas na eternidade. Lá nós descobriremos o seu nome, mas desde já nós já podemos contar com a sua presença, com a sua intercessão, com a sua proteção. Tenhamos a coragem de ser como crianças, porque é as crianças que ganham o reino do céu. Não deixemos que a nossa razão embruteça a nossa fé e resuma a nossa fé numa filosofia de vida, numa ideologia quase que política, social, transformadora, revolucionária, e nos tire aquilo que a nossa fé de fato é: vínculo com a eternidade, sinal visível daquilo que nossos olhos não conseguem ver. Mas não é porque nós não vemos que não existe. Os nossos anjos estão conosco. E celebrar hoje a memória dos anjos da guarda é louvar e bendizer a Deus pela união que Ele faz do céu à terra. É louvar e bendizer a Deus que por meio dos nossos anjos nós temos livre acesso, como até mesmo cantamos na adoração ao Santíssimo Sacramento. Quantas vezes já cantei isso com a Yara aqui? Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eles estão conosco, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, mas esperam a nossa liberdade. Rezemos pelo nosso anjo da guarda, mas não somente pelo nosso anjo da guarda pessoal, mas aos anjos que Deus dispôs para governar as nações. A nossa fé cristã não só crê como professa que cada país tem o seu anjo da guarda. Rezemos pelo anjo do Brasil. Que cada paróquia tem um anjo da guarda. Rezemos pelo anjo deste santuário. Nós, padres, temos um privilégio, diz-nos a tradição da igreja, que além do nosso anjo da guarda pessoal, no dia da nossa ordenação sacerdotal, somos brindados com mais um anjo para nos acompanhar no nosso ministério. Rezemos para que estes anjos, de fato, nos governe, nos ilumine e nos faça ver neste mundo a glória de Deus. Por isso eu convido vocês a, juntos comigo, terminarmos esta reflexão rezando como aprendemos desde criança e que não nos esqueçamos nenhum dia da nossa vida desta oração. Tão simples que beira a infantilidade, mas tão profunda que nos leva à realidade de perceber que este anjo nos acompanha e ele tem por missão nos guardar para o dia de Cristo nosso Senhor. Por isso rezemos: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Fiquemos de pé. E por meio dos nossos anjos da guarda, apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas orações.